Bom, antes de a gente encerrar aqui, rapidamente, só queria um pitaco de vocês sobre Nunes Marques e essa possibilidade aí do assunto X, né, de mudar aí os rumos e talvez a volta do X. Possibilidade remota, considerada por muitos juristas. Mas o relator de duas ações que questionam a suspensão do X, o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, pediu hoje para que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifeste sobre os pedidos que foram apresentados pelo Partido Novo e também pela OAB. Você vê caminho para mudar a proibição do funcionamento do X em São Paulo, a reverter a decisão de Alexandre de Moraes, Josias? Não, é muito improvável que o Supremo, Fabíola, vá reverter as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Pontualmente, o próprio ministro pode rever um ou outro tópico da decisão, mas no essencial, que é a retirada, a suspensão da rede X, acho muito improvável que isso ocorra, né? O Nunes Marques está fazendo lá o jogo de cena dele e o Alexandre de Moraes se fragilizou nesse debate, porque depois que tomou a decisão relacionada ao X, ele, em vez de submeter a sua decisão monocrática, individual, ao plenário do Supremo, com 11 ministros, ele enviou para a primeira turma, que tem só 5 ministros, ele mais 4. E ali na primeira turma, houve um aval unânime da decisão, mas mesmo ali, um dos ministros, o Luiz Fux, a própria Carmen Lúcia fizeram ressalvas a pontos, a tópicos da decisão do Alexandre de Moraes, não em relação ao essencial, que é a punição da rede X, retirada do ar, porque deixou de pagar multas e deixou de indicar um representante no Brasil. Quanto a isso, houve uma unanimidade na primeira turma. Mas o Alexandre de Moraes deveria ter submetido essa decisão ao plenário do tribunal, que tem 11 ministros. Ele seria respaldado da mesma forma, a maioria respaldaria a decisão, mas poderia haver um ou outro voto discordante. O próprio Nunes Marques, talvez o ministro André Mendonça, que são justamente os dois ministros indicados pelo Bolsonaro, né? Esses dois poderiam divergir, mas a divergência não derrubaria a decisão do Alexandre de Moraes, exporia uma trinca que existe hoje no tribunal e empurraria o Alexandre de Moraes para o que eu acho que deve ocorrer ou precisaria ocorrer. Não se discute mais aqui o acerto, o erro, retirou o X do ar. Isso é um fato consumado e, como disse, o tribunal não deve rever. O que se discute agora é o que levou a essa situação, o quadro que levou, quantas decisões o Alexandre de Moraes mantém na gaveta, decisões que o X se recusou a cumprir e que o ministro se nega a dar publicidade a todas elas. Então, essa excepcionalidade, esse direito de agir de forma excepcional que se deu, que se concedeu ao Alexandre de Moraes durante as tentativas do Bolsonaro e do bolsonarismo de subverter a ordem democrática no país, já evoluímos, já passamos dessa fase. Então, o ministro precisa se convencer, o Alexandre de Moraes, de que ele precisa voltar para o seu quadrado, dar consequência às decisões, aos inquéritos que estão sob sua relatoria, encaminhar esses inquéritos para uma decisão, para as sentenças, não é? E dar transparência aos seus despachos que levaram a essa controvérsia toda com a Rede X. Com isso, você esvazia essa pregação hipócrita do Elon Musk, e que se enrolou aí na bandeira da liberdade de expressão, e todos sabemos que essa não é uma causa que ele cultue, do contrário, não teria atendido ordens na Turquia, na Índia, para retirar postagens do ar, e não se submeteria como se submete ao regime chinês, que proibiu até o Twitter lá na China, né? Então, é preciso que o Alexandre de Moraes reordene a sua ação. Mas, objetivamente, Fabiola, essa movimentação do Cássio Nunes Marques não resultará numa E revisão da decisão do Alexandre de Moraes. essa movimentação, inclusive, né, Sakamoto, que faz parte aí do rito, né? Ou não, foge um pouco.
Desculpe, Fabiola, falhou um Não, pouco a sua... essa consulta, né, quando ele pede essa consulta à PGR e à advocacia, isso faz parte, né, do processo. É isso, que normalmente não é algo que, pode vir coisas muito diferentes. Essa consulta faz parte, pode ser considerada algo dentro do rito aí. Então, é o que o Supremo tem defendido, né? Entre eles, o Alexandre de Moraes, os próprios ministros do Supremo e a Procuradoria-Geral da República está defendendo que essa consulta ao Tribunal Superior Eleitoral está dentro do rito, né? E que está dentro do previsível e mesmo a comunicação também, né? O que eles vêm defendendo, né? As matérias da Folha defendem outra coisa, o bolsonarismo também. Então, eu acho que, bem, tem um ponto que eu acho que não foge, né? Independentemente de tudo isso, com mais de 2.000 dias do inquérito das fake news aberto, está na hora de fechar o inquérito das fake news, que é a grande mãe de todo esse processo, né? Quando o Supremo Tribunal Federal deu poderes para Alexandre de Moraes para tocar essas investigações, né? Superpoderes para Alexandre de Moraes para tocar essas investigações. Está na hora de fechar o inquérito das fake news. Eu acredito que ao fechar o inquérito das fake news, o próprio presidente Barroso falou que estava em vias de finalizar, e quando finalizar, eu acredito que o Brasil vai dar um grande passo também para que essas pontas soltas que foram abertas no processo de salvar a democracia brasileira sob a intentona bolsonarista também se fechem. Por quê? Porque é aquela coisa, abriu-se, né, interpretações que vão muito além do convencional, né, para fazer frente a um grupo de pessoas que não estava nem aí para a democracia, estava usando a democracia para abater a democracia, né? Mas também é por bem, já passado todo esse tempo, né? Fechar todas essas pontas. E eu aproveito para dizer que não é só fechar essas pontas, fechar todas as pontas e os inquéritos e processos que estão abertos, mandando para a Procuradoria-Geral da República, né? Pedindo para a Polícia Federal mandar tudo para a PGR, para que seja denunciado, seja processado e eventualmente condenado todos os responsáveis, né? O Brasil merece um ponto final. Não só a institucionalidade brasileira merece um ponto final para ajudar as coisas a voltarem aos trilhos, como eu acredito que, de uma maneira geral, o Brasil como um todo, ele merece também um ponto final, saber quem foram os artífices golpistas de todo esse processo. Infelizmente, pelo que também a gente vê, inclusive pelo comportamento das pessoas que continuam pedindo anistia para quem tentou cometer golpe, e que vai de ex-presidentes, bilionários estrangeiros, a gente vai continuar tendo essa pressão. Mas, infelizmente, né, é uma coisa que a democracia vai ter que enfrentar.